Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui na faculdade e eu tô aqui com a minha amiga, com as minhas duas amigas. Uma delas tá lendo um livro e a outra delas tá rindo, olhando pra minha cara porque ela tá passando vergonha. Ela não aguenta o baque de eu tá gravando um videozinho. Eu ainda vou gravar um videozinho com ela, já chamei ela. Pode falar alguma coisa? Falei. Eu achei que você ia me Fala gravar, oi. que medo. Não, não vou te gravar porque você tem vergonha. Obrigada. Mas enfim, aí eu vou compartilhar com vocês o meu estudo bíblico. Antes eu queria falar que eu tô muito feliz hoje porque a Tatá não sabe disso, mas nem a Mai, que a Mai tá concentrada, não vou falar com ela. Mas eu tô usando uma calça jeans hoje e fazia muito tempo que eu não usava uma calça jeans, então eu estou muito feliz porque estou quebrando as minhas barreiras, entendeu? Nossa, cuspiu na minha cara. Eu não cuspi. Você vê? Tá. Enfim, gente, hoje eu vou partilhar com vocês meu estudo bíblico, que vai estar lá em Eclesiástico 35. Eu li do 11 ao 24, mas vocês sabem, né, que eu tô fazendo Eclesiástico, então sempre é Eclesiástico. Aí o primeiro versículo que me chamou a atenção vai falar assim. Eu sei, às vezes tá uma gritaria porque tem uma galera aqui na faculdade vivendo, né? Eles são bem estranhos, né, Tatá? Muito estranhos. Aí o primeiro versículo vai falar assim: Senhor é juiz que não faz diferença entre as pessoas. Ele não dá preferência contra o pobre, pelo contrário, atende à súplica do oprimido. Aí o que me chamou muito a atenção, né, é que Deus fica puto com a injustiça. Ele não olha pra injustiça, a Tatá tá rindo da minha cara. Ele não olha pra injustiça e fala assim, ai, tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente acha que ele faz isso, né? A gente acha que ele fica resignado com a injustiça, né? Tipo, nossa, que Deus é esse que faz a gente sofrer, né? Que Deus é esse que não liga pro nosso sofrimento. Mas não é assim. Mas Deus tá olhando todas as coisas que acontecem e as injustiças. A Tatá tá fazendo um vídeo do meu vídeo. E as injustiças, elas são... O que elas são? Elas são uma decorrência do livre-arbítrio, né? Tipo, elas não são algo que Deus faz. Oi, Murilo, quer sentar aqui? Eu tô gravando um videozinho. Ah, eu vi. Tipo, você quer sentar? O Murilo tá dando um oi. Quer aparecer no meu videozinho? Não? O Murilo me apresentou uma santinha esses dias que chama Santa Filomena, que a avó dele contou pra ele, né? E aí eu fiquei muito feliz porque eu não conhecia Santa Filomena. Enfim. Então, aí Deus, ele fica puto porque, mano, ele não quer que a injustiça aconteça. E quando acontece pelas nossas ações, porque a gente é uns egoístas de merda, desculpa a palavra, né? Mas aí a gente fala, porque Deus não me ama, porque Deus não ama a humanidade, porque Deus, né? Por exemplo, quando aquela galera lá da África tá passando fome, porque Deus não se importa com a galera da África. Não, porque a gente tá aqui na plenitude do nosso comodismo, né? Fazendo... Não, eu sou assim, minha querida. Não. Mas a gente tá aqui sentado no nosso comodismo, não fazendo nada. E eu falei da África, mas assim, na nossa cidade, eu e a Tatá, a gente tava vendo no Insta agora que tem uma família que tá com dificuldade financeira, assim. E o que a gente tá fazendo? Nada. Aí a gente olha pra isso e pensa, Deus é mau, Deus é horrível. Como a gente odeia Deus. E Deus fica assim, mas vocês são meio tonto, né? Vocês são meio burro. Que eu tô tentando falar, vocês não deixam falar. Aí beleza, ele falou que ele fica puto com essas injustiças, mas que ele tá olhando, que ele tá sempre olhando por nós. E ele falou também que ele fica sempre ao lado do oprimido, né? E aí o que vinha no meu coração? Que, nossa, Deus sempre fica do lado do pobre, né? Deus sempre... E eu, porque se você for ver, a gente se considera não pobre, né? Se você for se comparar, por exemplo, com a África lá, tipo, a gente tem comida, a gente tem um monte de coisa, então a gente não é pobre, né? E aí Deus falava no meu coração assim, nessa pobreza material, que não é que ele odeia o opressor, tipo, não é que ele fica puto com o opressor, mas ele sabe que a diferença entre o pobre e o opressor é que o opressor, ele tem poder e sabe que esse poder oprime, ele não faz nada, e o pobre não. O pobre, tipo, não tem poder e não tem um direcionamento. E a gente, como liderança, às vezes, né, em vez da gente usar a liderança para libertação, a gente usa como opressão, né? E aí Deus, ele fica do lado do pobre justamente para lembrar as nossas lideranças de que a minha liderança é um dom que Deus me dá, né? Que não é gratuitamente, assim, que não é algo que que eu sou o bonzão porque eu sou líder. Não, mas que Deus dá esse dom para nós e que a gente precisa usar esse dom para libertar a massa, para libertar as outras pessoas que se sentem oprimidas. A gente tem que ser um símbolo de libertação, né? E tipo, caminhar na vontade de Deus, para que Deus possa alcançar o coração dessa massa e suprir, né, as necessidades materiais do pobre, mas também as necessidades espirituais, porque o pobre,
beleza que tem essa questão material, mas o pobre não é só essa questão material, né? Ele tem a questão espiritual. Então nós somos pobres em alguns aspectos. E aí pegando isso que ele falou comigo, né? Além disso, antes de passar para a próxima parte que ele falou também que a nossa liderança ela pode ser tirada a qualquer momento. Então a gente, de novo, essa história, né, de que a gente não pode ficar se apegando a isso, né, a nossa liderança. A gente tem que entender nosso papel de filhos amados e se entregar pelo outro, se entregar. E a entrega é muito difícil, né? Porque a entrega, eu até tô vivendo um momento de voltar a me entregar, né? Porque eu vivi por muito tempo fechada num casulo, né? E Deus tem me chamado a voar, aí pro mais fundo. Hoje na missa foi a respeito de Pedro, né, que Deus fala que ele é pescador de homens, e aí Deus tem me chamado a ir mais fundo, né, de estar a serviço dos outros, né, e de voar. E eu tenho entrado em contato com a minha entrega, que antes, fazia uns 5 anos, assim, que eu tava fechada. Então eu não vivia as coisas com entrega. E a entrega, ela é maravilhosa, porque ela te dá, ela faz você entender o que é o amor, ela faz você provar do amor, só que ao mesmo tempo ela também faz você enxergar e viver as dores, abraçar o sofrimento. Então você se abrir tem essa ambiguidade, né? Mas isso faz parte do ser humano, a gente precisa viver essa entrega se a gente é uma liderança. Então atenção, liderança. Aí a Tatá tá fazendo umas caras ótimas. E ela foi comer, chateada. Ela não aguentou que a gente fez um acordo de ninguém ir comer. Enfim, mas é fraca. Ridícula. Julgamentos aqui. Ah lá, tentando convencer a outra a comer. Maiara, permaneça firme na sua escolha. Aí tá, aí o próximo versículo que Deus falou comigo foi o seguinte: quem serve ao Senhor será recebido com benevolência, e sua súplica chegará até as nuvens. A súplica do pobre penetra nas nuvens, e ele não sossega enquanto ela não chegar até lá. E aí que Deus me falava foi 2 coisas. Primeira coisa, que o pobre é persistente, né? Deus ouve... A Thaís tá rindo. É mesmo, o pobre é persistente. Me identifiquei aqui. Pobreza diz de nós. A gente tava falando, antes de continuar, que a gente, do negócio espiritual, quer falar? Fala do negócio espiritual aí. Que a gente tem que ter visão, né, mano? A gente tem que ver o invisível e acreditar no invisível, né? Porque a gente tava falando de um retiro que a gente queria participar, e a gente falou assim, mano, não tem dinheiro, não tem condição de ir. E a gente falou, não, mas a gente tem que falar que a gente vai, profetizar isso aqui. Mas e é bem que isso, vem, né? Tem vídeo já. Exatamente. Pode esperar o vídeo desse retiro que a gente vai fazer. Morri. Enfim, aí eu tava falando da persistência do pobre, né? Acho que até encaixa nesse olhar espiritual essa questão... Acabou o livro? Não. Parabéns! Da questão espiritual do pobre, né? Da persistência. De que se a gente olha, tem um olhar espiritual para as coisas, né? De que se a gente consegue ter essa fé e profetizar sobre a nossa vida, a gente consegue, né, ser constante. Então o pobre, ele é aquele que fala assim, Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me responder. E que a gente possa se enxergar nisso, né? Que a gente possa ter essa sensibilidade, né? Ter essa fé, né? Acho que é fé a palavra. Essa garra, muito obrigada, mãe. Essa garra de a gente sempre tentar, caiu, levanta. Até tem um santo, foi Papa da Igreja, São João Paulo II, que vai falar assim, que a santidade, ela não é você ser perfeito, mas é você cair e você levantar todas as vezes, né? Inclusive o meu coordenador de missão sempre fala isso. O nome dele é Gabriel. E aí, Gabriel, beleza? Eu sei que é ridículo às vezes, mas é isso, eu sou isso, Deus me ama assim, Tatá, não me julga, tá bom? Tá bom. Aí, tá bom, já me julgando. Aí a outra coisa, e Deus me lembrava daquela passagem da viúva, né? Eu não vou lembrar certinho como é que é, se você lembrar, você me ajuda, Tatá. Que tinha uma viúva, não era uma viúva, eu acho que era uma mulher lá que tinha um problema. Será que é essa? Ela tinha um problema. Aí ela chegou num cara que era um bambambam lá, tipo um advogado. Aí ela falava, mano, me ajuda aí a superar esse problema. Conta a história direito, obrigada. Gente, não é um problema, ela tinha O que ela tinha? Ela tinha um filho. Tinha 2 mulheres, elas tinham 2 filhos, né, Ju? Não sei. E aí tinha um juiz lá. Isso, essa história. Isso. E aí, um deles morreu, ela trocou o filho e ficou falando que o filho vivo era dela, uma mulher louca lá. E aí ela não, pera, não, essa é Salomão, mas conta aí essa história.
Mas essa é uma ótima história, contei. Não era essa que eu pensei, mas contei. E aí ele não sabia pra quem dar o filho, e aí ele falou que ia dividir ele no meio, e aí a verdadeira mãe que amava o filho cedeu o filho pra outra, entendeu? Porque era uma prova de amor. Uau! E o que você tira disso? Que a gente tá falando do pobre persistente? Nada. Falei que eu vou acabar de me ajudar. O verdadeiro amor é persistente, o verdadeiro amor ele é entregue. Legal, eu não tinha pensado nisso, mas a Tatá é muito fera e trouxe isso aqui. Pense aí, reflita aí sobre a história do rei Salomão, que era um rei sábio. Mais ou menos, né? Você já viu que ele... Fala aí. Ele era loucão. Mano, o Davi era loucão ele também. tinha um harenzão, tipo, nossa. Mano, que naquela época, tipo, ele tinha as treta. No final da vida dele, eu não sabia. Sério? Eu acho. Não que ele ruiu, eu não sei o que aconteceu. Não, sim, todos os reis, eles tiveram seu ápice, depois eles fizeram cagadas e aí eles caíram. Tipo, o Davi pegou a mulher do amigo dele, você acredita? E depois ele falou assim, então eu vou matar o meu amigo pra ele não saber. Fim. É isso, né? Era o cara lá da... Enfim. É ridículo, né? Mas isso prova que Deus escolhe os piores mesmo, né? Que se a gente não cuidar, se a gente não fechar as brechas, a gente vai acabar sendo Salomão e Davi no sentido ruim, né? De que olhando pra trás e voltando pro homem velho, pra mulher velha. Enfim, mas não era essa história, mas vou contar a história, eu não sei como é que era, mas era de um juiz. Era assim, tinha uma moça que ela tinha um problema, e eu não lembro qual que era o problema, não sei se é hemorragia, sei lá. Mas ela falava assim pro juiz, mano, me ajuda, só que ela era pobre, ela não tinha ela nada. Ela enchendo o saco todo dia, até que ele falou, ai bosta, tá bom. Exatamente, foi isso. E aí, exatamente, o que a gente tem que fazer com Deus, a gente tem que falar, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aí, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda aí a fazer essa parada. E é isso. E aí eu me senti muito tocada com isso, né? Aí eu escrevi, até tava cantando uma música, olha como Deus é concreto. Eu tava com uma música na cabeça que fala assim, Senhor, aviva o meu coração, como na primeira vez. É da Colo de Deus, eu acho. E aí Deus falou, olha o que eu escrevi, precisamos reavivar nosso coração e buscar a Deus até Ele responder, como essa viúva que buscava o mestre da lei. E além disso, o pobre não consegue nada a partir das suas próprias forças, que é o que a gente estava conversando, né, Tatá? Quando a Mai foi fazer um negócio lá, a gente começou a conversar sobre as forças. A gente vai conversar de novo. É uma deixa. Isso, a gente vai conversar de novo, então. Até você olhou como se a gente fosse falar dela. Eu falei, misericórdia. Não, a gente vai falar de Buda. Tcharam. Porque a gente... Esse é o livro nas boates. que a Mai tava lendo. A Mai, ela é budista, ela tem... Ela não é budista, né? Ela tem um interesse. Ela tem um interesse, ela gosta. E eu e a Tatá, nós somos cristãs. E a gente tava pensando, por que a gente não é budista, né? E assim, a gente acha Buda um cara da horaço, sabe? Um cara, tipo, que pregava a paz de espírito, que pregava as coisas da hora. Buda tem a essência de Jesus. Exatamente, dentro do coração dele, porque ele não fazia mal pra ninguém, né? E muitas pessoas, assim, elas são extremamente boas. Hoje você fala, mano, essa pessoa é ateia, mas ela é boa, né? Exatamente, mas não é suficiente, porque quem nos leva pra Deus é Jesus. Exatamente. E exatamente o que Paulo fala, né? Nossa fraqueza, que nós somos fortes. Mas por que isso? Porque Deus, ele vem e age na gente, né? Então a gente não depende das nossas próprias forças, a gente depende da força de Deus. Isso é muito concreto. E outra coisa que diferencia os cristãos dos budistas é que a gente acredita que quando Jesus veio para a Terra, ele não era só um homem, ele era Deus na Terra. Ele era 100% homem, 100% Deus. Só que Buda, não, Buda era só um homem. Ele, não que ele é só um homem, ele é um puta de um homem, né? Tipo, eu nunca seria como o Buda, assim, foi um genial, assim. Mas ele não era Deus, ele foi, tipo, se você for ver, um seguidor de Jesus, em algum aspecto. E é isso, gente, esse é o meu estudo bíblico de hoje, eu tenho que parar de falar sem parar, porque primeiro que eu tô passando vergonha na faculdade, e segundo que eu preciso ir embora. E é isso, quer dar tchau, Tatá, fala tchau. Tchau, gente, até o vídeo do retiro. Isso aí, até o vídeo do retiro com a Tatá, e eu acho que a gente vai fazer mais vídeos, né, Tatá? A gente vai. Eba, então tá. É isso, beijão, Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Falou! Final de semana, que já acabou!